Olá, 700, estamos de volta, mais uma semana, graças a Deus, que o nosso Pai, o nosso bondoso Deus nos concede, isso é bacana. Continuamos aí no isolamento, nesse momento de desafio pela qual nós estamos passando, tomarmos o maior cuidado com a saúde, mas importante nós estarmos aqui nesse bate-papo mais uma vez, nessa interação, lembrando a você daquilo que eu já falei, eu creio que não sou eu, mas todos os professores, direcionar você para que você, e em casa a gente acaba, se não tivermos disciplina, se não formos disciplinados, a gente acaba por não estudar como deveríamos estudar a matéria. Você acaba por não estudar, acaba por não fazer o exercício. E aí, quando retornar às aulas presenciais, você naturalmente, em não fazendo, terá dificuldade em acompanhar, você ficará atrasado em relação aos seus colegas de classe, de turma. Então é importante que nesse momento você tenha assim muita disciplina, seja aplicado, tire o tempo que você precisa para estudar as matérias, para fazer os exercícios, que isso é importante para você se manter atualizado e levando a presença, você não leva falta, enfim, tudo isso é importante para você continuar aí se desenvolvendo e crescendo. Na semana passada aconteceu o feriado, na terça-feira, então a 701 ficou tranquilinha, não teve aula, mas nós retornamos aqui e nós vamos continuar com o assunto que nós tratamos no dia 22, com a 702, que é consumismo. O que é consumismo? Qual a importância ou a não importância do consumismo? Por que as pessoas consomem tanto? O que é consumo? Qual a diferença de consumo e consumismo? Como a gente caminha dentro disso? Você como junior, daqui a pouco adolescente, jovem, adulto, como você vai se preparar dentro de uma sociedade consumista aonde os valores hoje estão tão investidos, hoje alguns valores estão complicados, mas que talvez por não estarem atentos às orientações, vocês têm o risco que alguns podem até cair nessa armadilha chamada consumismo. Então nós vamos lá. Vamos definir aqui o que vem a ser consumismo. Consumismo, ato ou efeito, fato ou prática de consumir. Consumo ilimitado, coisas supérfluas, ou seja, ausência de necessidade. Consumismo é um estilo de vida orientado por uma crescente vontade ao consumo. É aquilo que dá prazer, sucesso, felicidade. Então vamos lá. Vamos pegar a definição de consumismo. Vamos trabalhar um pouco, como já fizemos na semana passada, e como eu disse, a 701 não teve, então a gente vai relembrar aqui um pouco para começar aqui também vocês começarem a entender um pouco mais. Bom, ato ou efeito, fato ou prática de consumir, consumo ilimitado. Quando se fala de consumo ilimitado, é o acúmulo de coisas que nós não precisamos. Porque ilimitado é algo que não tem limites. Ou seja, coisas que você não precisa, coisas que você já tem em número bom, mas você quer ter. Coisas que talvez você não vai usar, mas que você quer ter.
Então, quando a gente pensa em algo ilimitado, é uma quantidade excessiva, talvez exagerada, de coisas que você não precisa. Então, é algo ilimitado, coisas supérfluas. Coisas supérfluas. Como eu disse, coisas que você, eu, quando fazemos isso, nós não temos necessidade de fazer. Diferentemente de consumo, segundo o dicionário, consumo é aquela coisa necessária. Por exemplo, comer é necessário. Quando eu digo comer, é alimentação básica, tomar café da manhã, almoçar, café da tarde, jantar ou lanchar, enfim, o consumo são coisas, quando a gente fala de comida, que todo ser humano precisa. É o consumo natural das coisas. É aquilo que nós fazemos por necessidade de sobrevivência. Então, alimento é uma delas, de roupa também. Imagina você, eu, nós não temos um calçado adequado para usar. Imagina que você e eu não temos um casaco para usar quando sairmos no inverno. Enfim, então há coisas, né, que é preciso a nossa sobrevivência. Há coisas necessárias, importantes, pelas quais nós não podemos deixar de ser, as quais nós não podemos deixar de ter. Então a comida, que é o alimento, o vestuário, ou seja, a roupa, o calçado, aquilo que nós temos para viver bem, com conforto, com comodidade, coisas que são boas para nós, sem exagero. Então, diferentemente de consumismo, o consumo é algo que é importante, que é necessário, enquanto consumismo não se faz necessário. Mas por que se consome tanto? Por que as pessoas, por que o ser humano, por que nós, às vezes, somos tão ligados em consumir? Primeiro que, quando eu digo primeiro, não necessariamente nessa mesma ordem, há uma necessidade muito grande na humanidade de ter. Às vezes as pessoas acham que elas são porque elas têm. E não tem nada a ver. Você é. As pessoas olham para você e deve ser assim, se não está errado. Deve olhar para você, deve olhar para mim, deve olhar para nós pelo que nós somos e não pelo que nós temos. Mas a sociedade consumista, ela empurra você, eu, nós, para exatamente isso, porque há uma necessidade de propaganda para poder, digamos assim, empurrar os produtos vendidos a nós, né, de maneira bonita, uma embalagem bonita, oferecendo coisas que não faz aquilo que eles prometem. Eu acho que eu citei na 701, ou melhor dizendo, na 702, falando sobre alguns artistas, não citei nome, mas falando da propaganda que eles fazem, dos produtos que eles comercializam. Por exemplo, para meninas, shampoos, creme rinse, essas coisas todas, produção de cabelo. Vai lá, lavou a cabeça, shampoo, o cabelo já sai um espetáculo. Maravilhoso. Isso é mentira. O cabelo não fica assim. Se você não for no salão, se você não fazer uma hidratação, se você não cuidar direito, não será um shampoo, um creme rinse, por melhor que seja, que vai deixar o seu cabelo do jeito que o artista, né, a menina lá, a atriz que está fazendo a propaganda, a personagem está lá balançando o cabelo, aquilo tudo, né? Você fala assim, nossa, que espetáculo. Impossível fazer isso. Não consegue, não tem como, não é isso. Os meninos, por exemplo, têm uma dificuldade hoje, e aí eu vou falar e vou explicar hoje, de também, vou citar um exemplo só, né, nesse ponto comum,
ficar sarado, cuidado, porque aparece também gente lá com corpo na televisão, corpão, e menino gosta, né, daquela coisa de peito de pombo, estufa o peito e tal. E então aparecem essas pessoas na televisão mostrando um físico, né, extraordinário, blindão, como vocês falam, bonitão. Porque o cara pega um aparelho lá e compra esse aparelho tal, coisas lá. Talvez usando um aparelho indiscriminadamente, sem uma postura, ele sabe usar. Mas antes de você usar, de nós usarmos, é preciso de orientação. Ou então vai para alguma academia sem pesquisar se lá tem os professores adequados para poder orientar você como fazer exercício. Aí se faz exercício de qualquer jeito. O que é importante é ficar com o corpão para que as pessoas admirem. E às vezes no final as coisas não acabam muito bem. Porque a pessoa lá da televisão disse que é. Hoje se vai para a internet, vocês têm acesso à internet, eu já falei com isso, muito cuidado com as coisas que são oferecidas na internet. Pessoas oferecendo os mais variados produtos na internet e que a gente não conhece. E às vezes, lamentavelmente, muita gente, sei que não é você, mas muitas pessoas vão para a internet comprar produtos sem nenhuma orientação médica. Sem nenhuma orientação de nada. Aí lá, como a gente fala lá, o pai Google vai lá e diz: não, compre isso aqui que é bacana, é legal e tal. E aí as pessoas estão consumindo sem necessidade, sem uma avaliação, sem passar por pessoas, por especialistas, digamos assim, e vai. Seja remédio, seja até algum tipo de alimento, seja lá o que for. Se não for avaliado, vira uma coisa perigosa, se torna uma coisa perigosa. Então, o consumismo, ele traz para nós o lado bonito da propaganda, dos artistas, ator, atriz, mas a grande realidade é que você, eu, nós somos números, somos os consumidores, e eles querem vender o produto deles. Em relação até à comida, pessoas que fazem anúncio na televisão de comidas que eles não comem. Eu sei, eu conheço, né? Já pesquisei alguns artistas que fazem propaganda na televisão de um determinado tipo de comida, tipo de que leva carne, e eles são vegetarianos, não comem, né, aquela comida que eles fazem propaganda, mas eles querem que você consome porque eles ganham dinheiro para isso. Então, e eu não estou dizendo nesse caso que a comida que eles estão oferecendo lá não é nem ruim, não é isso. O que eu estou falando é sobre consumismo. Estou generalizando em relação à comida para mostrar para você que tem coisas que a gente não pode seguir indiscriminadamente. Melhor, nada nós podemos seguir indiscriminadamente. É preciso parar, avaliar, perguntar, saber de pessoas que sabem mais do que a gente, para que a gente possa não cair em situações que vão nos trazer dificuldades. Mas essa sociedade hoje, ela é extremamente consumista. Olha só o que fala aqui a definição, continuando aqui na definição. O consumista, o prazer dele no consumo, a vontade dele de consumir tem a ver com prazer, com sucesso e com felicidade. Olha só que situação. Prazer, sucesso e felicidade. Ou seja, e eu já disse para vocês já viram, e vocês veem as propagandas, por exemplo, de cantores, quando, principalmente esses novos, agora que vocês têm esses grupos que vocês curtem, que a gente nem conhece, nem sabe o nome, porque é da época de vocês mesmos, música que vocês curtem, vamos dizer assim, e vê que eles aparecem todos numa produção, roupa, as pinturas, o estilo, o corte de cabelos, calçado. Há toda uma produção por trás desses artistas, desses cantores,
Por quê? Porque há uma pesquisa feita. Qual é a tendência dos jovens hoje? Qual é a tendência dos adolescentes hoje? O que vocês gostam? E aí, dentro dessa pesquisa que é feita, eles direcionam esses artistas. A gente vê que tem muitos grupos novos hoje, seja principalmente internacional, mas aqui no Brasil também tem alguns que eu não conheço, né? Quase nada, conheço algumas coisas, mas aparece grupos cantando de mais variados tipos de músicas, encenando as coreografias mais mirabolantes, porque a ideia é chamar sua atenção. Vestindo roupa de determinada grife, determinada marca, porque a ideia é levar você a olhar, olhando você gosta, gostando você consome. Só que olha o perigo. O perigo de comprar exageradamente traz embutido também um outro perigo, que é seguir o estilo de vida dessas pessoas. Qual é a vida que essas pessoas vivem? Como elas são? E nós temos visto que alguns artistas, a vida particular deles é uma coisa ruim. Não são exemplos de vida. Estão envolvidos com várias situações, consumos de drogas lícitas e ilícitas, enfim. Estão envolvidas com muitas coisas que, se você não tiver cuidado, não tiver atento, você acaba também copiando esse tipo de vida, que é a chamada vida louca, já pregoada por alguns artistas. Só que isso não é legal, isso não é bom, isso não é o correto. A troco de quê? A troco de prazer. Mas que tipo de prazer é esse? Que tipo de prazer que pode levar você a situações lamentáveis, a colocar a sua família, você e outros em situações difíceis, porque é isso que acontece. Que prazer é esse? Você participar de alguma coisa que você não quer, em princípio, mas como para ir para aquele determinado grupo, para seguir, para ser um seguidor de determinadas situações, você precisa ir, então você acaba se envolvendo e vivendo uma situação que é um prazer para você, mas na verdade é uma coisa forçada, que acaba não sendo um prazer. Então, às vezes, por uma satisfação momentânea, que depois vai te trazer uma série de consequências, você acaba vivendo no consumismo por prazer, porque existem pessoas assim, eu vou comprar, eu quero, eu posso, e às vezes também não pode, mas quer, porque isso satisfaz. A minha satisfação está nisso, meu prazer está nisso, sem saber que ela está caminhando numa direção que naturalmente vai lhe trazer, irá lhe trazer consequências muito sérias. Uma outra coisa, além do prazer, que é o sucesso. O que é sucesso? Você ainda é muito novo ainda, 7º ano, mas provavelmente a internet já deve ter te dado notícias de que existem pessoas que já foram famosas e passaram assim como um relâmpago, um sucesso que a gente chama de meteórico. Passou o meteoro, pá, acabou o sucesso e lá na frente a pessoa se envolveu com uma série de situações. Porque o sucesso, ele não é aquilo que as pessoas falam. O sucesso é aquilo que nós construímos particularmente no dia a dia. Um exemplo? Você. Você é uma pessoa que está caminhando para um sucesso. Porque geralmente o sucesso está atrelado aqui a dinheiro. Para muitos, ter sucesso é ter carro do ano, é ter muito dinheiro na conta, é ter amigos, que às vezes não são nem amigos assim, mas levando esse tipo de vida, esse sucesso, ele acaba muito rápido. Porque da mesma forma que você ganha
você perde. E aí os amigos que não são amigos, enquanto você tem, tá tudo tranquilo. Quando você não tem, a verdade é que eles se afastam porque nunca se preocuparam com você. Você só fazia parte daquele momento enquanto você tinha algo para oferecer. Mas tem gente que não se preocupa. Existem pessoas que falam, o importante é o momento. É só o momento? Claro que não. Claro que não. Você não sabe o futuro vai acontecer lá na frente, Deus conhece, mas você planeja para viver um futuro. Como é que você quer viver esse futuro? É uma pergunta que você precisa pensar. Eu estou novo? Não, você não está novo para pensar no futuro. Não é depois, digamos assim, de velho, que que você vai aprender que você precisa se cuidar hoje em todos os sentidos. Emocional, física, financeira, começar a pensar nisso, profissionalmente falando também, você vai começar a pensar nisso para lá na frente, o seu futuro, da família que naturalmente você construirá com uma base, com um alicerce, um fundamento, entendeu? Então, mas existem pessoas que nessa de viver o momento, então o sucesso para elas é momentâneo. Eu vivo o momento, alguns dias. Isso é complicado, isso não é bom. E aí você precisa sempre estar recapitulando, é importantíssimo isso. E eu sempre falo isso, ensinamentos, valores que os seus pais ensinam para você. E continuam ensinando. Mas vamos continuar aqui. Alguns outros atrelam o consumismo à felicidade. Eu sou feliz se eu consumir. Se eu não consumir, eu não consigo ser feliz. Mas aonde? Aonde está escrito, em que cartilha, né, digamos assim, você aprendeu, nós aprendemos que a felicidade tem a ver com excesso de consumismo, em viver uma vida, digamos assim, gastando e gastando, ou forçando que pessoas gastem com a gente em coisas desnecessárias, porque para você a felicidade está nisso. Aonde está escrito isso? Não está. Não está. Por isso é preciso ter cuidado, e aí eu volto de novo aos artistas, porque muitos artistas estão vivendo de aparência. De aparência. Mas no fundo, no dia a dia, fora da tela, eles vivem uma outra vida, que não tem nada a ver com felicidade. Inclusive, alguns, às vezes, dão declarações que eles fazem as coisas por fazerem e que eles não são felizes. Porque não é o consumo, ou melhor, não é o consumismo que vai dar prazer, sucesso e felicidade a ninguém. Mas nós vivemos numa sociedade assim, uma sociedade onde, para você fazer parte de algumas situações, talvez você já tenha até, né, alguém talvez já tenha até conversado, se insinuado para você, e por isso que eu falo, tome cuidado com sérias situações, tudo que se falar para você, é preciso você pensar, refletir, é preciso você compartilhar com os seus responsáveis tudo que você percebe que não é legal, que você tem dúvidas, compartilhe. Porque existem pessoas talvez que, na ideia de ser seu amigo, de se aproximar de você, de ser bonzinho, de oferecer algo para você, por trás está uma segunda e até uma terceira intenção. A sociedade consumista, ela vê em você, ela vê em nós, na verdade, não é só você. Ela vê em nós números. Ela vê em nós grana. Por exemplo, em todos os lugares que vocês vão, e principalmente vocês, jovens, tudo é muito bonito. Tudo chama muita atenção.
Porque vocês formam um público especial. Vocês formam um público esse público que é atraído pelos olhos. Então as coisas são muito bonitas. Os tênis, as calças, as bermudas, os chinelos, as blusas, as camisetas, os bonés e os vestidos, enfim. Tudo é muito bonito. As vitrines, elas são chamativas, porque a ideia é você olhar e você consumir. E quem não gosta de coisa bonita? Todos nós gostamos. Mas isso é proposital. Não é por acaso quando você vai nos shoppings, por exemplo, que você fala assim, poxa, as coisas aqui no shopping são mais caras do que no calçadão. Porque no calçadão, apesar de terem as lojas, algumas até famosas, dependendo do calçadão, ou todos os calçadões, uns com lojas mais bonitas, outros menos bonitas, mas chama atenção. Mas quando você vai em um shopping, você já entra e você já começa a olhar. Porque tudo ali é feito com muito cuidado, seja de comida também, que eu esqueci de falar. Você anda, por exemplo, na loja americana da vida, você tem tudo de bom lá para poder consumir. Então, assim, tudo hoje é feito para o público de maneira muito especial, principalmente para vocês, jovens. É tudo muito chamativo, é tudo muito atraente. E o que fazer com isso? Primeira coisa é ter um olhar que eu chamo de olhar seletivo. O que você quer e o que você precisa ter. Entendeu? Porque às vezes a gente quer. Que eu também quero algumas coisas. Mas aquilo ali é necessário no momento? Geralmente não é. Geralmente não é. Mas como tudo é muito atrativo para nós, se torna muito atraente, tudo é preparado com muito cuidado para você olhar e gostar, então você é atraído. E quando você está com seus responsáveis, então, quando não está, você marca a loja, marca a roupa, marca aquilo que você quer, e dependendo que você já liga para o seu pai, para sua mãe, e fala assim, ó, vi isso aqui lindo, eu preciso. E a gente não fala nem que a gente quer. Eu preciso comprar. Geralmente é a frase que a gente usa. A gente não fala assim, a gente até usa eu quero comprar, mas não diz, eu preciso comprar essa roupa, eu preciso comprar esse tênis, eu preciso comprar esse boné, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Eu preciso comprar. Mas na verdade, não é preciso. Você quer comprar. Eu já disse isso aqui e vou falar outras vezes. Provavelmente cada um de vocês tem mais de um par de tênis. Tá ótimo. Provavelmente vocês têm mais de uma peça de roupa que vocês gostam, com certeza, seja para as meninas vestidos, seja no geral bermudas, calça comprida, enfim. Tenho certeza que cada um de vocês tem mais de um. Mas eu quero ter 3. Tá, se tem condições de ter, tenha, mas assim, você vai usar os 3? Se usa, mas às vezes, eu também já disse isso, nós compramos por consumismo e às vezes não usamos. Olha para o seu guarda-roupa e vê se você não tem roupa aí que talvez tenha pelo menos um ano que você não usa. Mas está lá, tocada que você não dá. Todos nós, vez ou outra, temos esses desafios, essas situações de ter coisas e que se tornam um desafio se desfazer delas, porque tá lá, a gente não usa, a gente fala assim, eu gosto tanto, a gente gosta, mas não usa. É ou não é? Então, nessa sociedade onde tudo é muito bonito para você, é preciso não ter aquela coisa de querer ter a todo custo, porque se torna uma vontade excessiva. Aí uma outra coisa, você pode estar investindo dinheiro em algo que você poderia investir necessariamente em algo que você precisa.
Talvez você vá comprar uma calça e a calça que vocês usam, um exemplo aqui, porque calça jeans é comum a meninos e meninas, a calça que vocês usam para sair, talvez eu veja até alguns que vêm para o colégio, não é mesmo que geralmente um adulto, uma boa parte dos adultos usam, porque tem que ter marca. E são aquelas marcas que o cara compra assim, é a mesma calça jeans, fabricada pela mesma pessoa, mas vai lá para a empresa da pessoa para vender, ela bota a marca dela lá, vende. Eu não estou dizendo que não tem roupas melhores, claro que tem. Existem roupas feitas de maneira com muito cuidado e realmente que elas são melhores, eu não estou dizendo isso. Mas pode ser que às vezes você compra uma marca e você está pagando pelo símbolo que está lá, pela etiqueta, mas a qualidade é a mesma de uma outra mais barata que não é daquela marca famosa que você gosta. E é uma realidade e é uma verdade. Então, o consumo excessivo pode pode tornar a qualquer um, e eu estou falando você, mas não é só jovens como vocês, adolescentes, adultos também, pode nos tornar escravo de toda essa engrenagem, de todo esse processo que vai nos empurrando contra a parede, que vai nos forçando, que vai colocando diante de nós toda uma situação, e o problema não é colocar tudo. Eles estão ali para isso. O comerciante, o vendedor, e hoje a gente vê quando a gente entra numa loja, já tem lá, posso ajudar? Pessoas hoje que são assim, ensinadas a tratar cliente, a tratar o público. Olha, qualquer coisa, se você precisar, eu tô aqui. Então assim, é um modo bacana e todo mundo gosta de ser tratado, isso é muito legal, e isso não é errado, tem que ser assim mesmo, mas quem tem que saber é você. Porque como eu disse, não se acaba tornando, nós acabamos por nos tornar escravos de todo esse processo consumista. Porque nós vivemos num mundo consumista. Como eu disse, é o prazer em ter. E a gente volta lá, né? Prazer, sucesso e felicidade. E a gente não percebe que esse prazer, esse sucesso, essa felicidade momentânea nos tornou escravo de toda uma engrenagem. Que no final o que eles querem é o quê? O seu dinheiro, o meu dinheiro. Então é preciso que nós não vivamos num consumismo desenfreado. É necessário que a gente não entre por aquilo que não é essencial. E eu quero ler com você aqui, porque às vezes a gente fica tão assim acostumado com todo mundo é um termo, né? Eu já falei que você não é todo mundo, mas quando a gente volta para o livro, a qual nós chamamos de Bíblia, a gente vê que a nossa preocupação excessiva nos faz muito mal, mas que existe um Deus que cuida da gente, que a gente não precisa viver como se nós fôssemos viver hoje o último dia. Basta a cada dia o seu mal, diz a Bíblia, ou seja, viva um dia por vez. E aí o Salmo 23 tem uma palavra muito bacana que eu gosto muito, lá no versículo 1, um versículo, diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Tem uma outra versão que diz assim: o Senhor é meu pastor e ele me dá tudo o que eu preciso. E aí há um lado que eu quero chamar a sua atenção, que é aquele lado que a gente sempre fala, é o lado espiritual da coisa. E a gente perceber que nós não precisamos entrar numa corrida desenfreada, como eu disse, como a gente, se tudo fosse acabar amanhã, e não é assim, que independente de qualquer coisa, existe alguém que cuida de você, porque ele dá tudo, diz a Bíblia, que você precisa. Não é aquilo muitas vezes que você quer, que eu quero, é o que você precisa. E isso entra
também naquela situação assim, de acreditar que a cada dia Deus, hoje você é dependente, depende do seu responsável, mas Deus, através deles, supre você, para não deixar lhe faltar nada. Por isso que ele dá tudo que você precisa, não tudo que você quer. Então, o que você precisa? A casa você tem. Roupas você tem. Alimentação você tem. Educação você está tendo, ou seja, se preparando para a vida. Princípios são ensinados pelo seu responsável. Então, Deus colocou o seu responsável para que ele cuide de você, para que através dos seus responsáveis, Deus vai dando aquilo que você precisa. Isso é com todo mundo, mas tem um outro texto muito bacana, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Eu quero ler com você para ver porque às vezes essas preocupações da vida desnecessárias tiram o nosso foco das coisas necessárias. Olha só que legal que diz aqui, Mateus 6, 25, a partir do 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Claro que sim. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Você e eu temos uma responsabilidade. Diante de todo esse texto que eu li, e que você deve ler, uma tarefa de casa, ler esse texto, leia o outro do Salmos 23, que você vai ver de forma muito clara que Deus continua cuidando de você. Que Deus nunca deixou de cuidar de você. Mas o texto fala uma coisa muito séria aqui. Diante das preocupações da vida, coloque seu foco em Deus. Porque Ele é quem cuida de você. Quando fala assim, buscar em primeiro lugar a Deus, é que quando eu assumimos um compromisso com Deus, Ele nos dá todas essas coisas. Que o nosso Pai, Ele é bom. E quando agora estou falando de Pai, estou falando de Deus. O nosso Deus, Ele é muito bom. Os pássaros, eles não plantam, eles não colhem. Eles só vão buscar, porque Deus já providenciou. Eles só vão lá comer, porque já está feito. E Deus cuida deles. Então Deus cuida muito mais de nós. Então é preciso que a gente internalize isso. É necessário que nós sejamos atentos. É importante que nós não nos deixemos levar, vamos dizer assim, por aparência. Porque como eu disse, todas essas coisas que eu falei de vitrine, de ser muito bonito, tudo isso é aparência. Tudo. Não estou dizendo que você não deva se vestir. Pô, legal, eu também gosto. Um tênis legal, novo, que não esteja furado, não esteja rasgado, calça legal, blusa. Enfim, todos nós gostamos. Eu estou dizendo que você e eu não nos podemos deixar levar pelo consumismo. É necessário que você já nessa idade já vai aprendendo, já vai entendendo as lições da vida. E não vai caindo numa armadilha que a cada dia
vai sendo preparada. E eu digo para você, como eu disse, é porque a aula é para você, mas para todos nós que... E quando eu digo de armadilha, eu não estou dizendo só de coisas ruins que vai nos levar à morte. Não, estou falando do consumismo em si, que é uma armadilha para nos atrair, para fazer com que a gente fique dependente, fazer com que você fique dependente de várias situações. Não caia nessa situação. Busque orientação antes de fazer, de agir. Você compartilhe com o seu responsável e não saia por aí querendo tudo a qualquer preço, a qualquer custo, porque isso dá dor de cabeça e o maior prejudicado é a própria pessoa que comete o ato e envolve uma série de outras pessoas que são os responsáveis de vocês e pessoas que gostam de vocês. Tchauzinho, até a próxima. Deus abençoe vocês.